A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Hoje nós vamos estar falando da segunda parte, o livro O Coração do Homem. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Vamos estar aqui lendo página de número 8. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler. Este quadro mostra um coração penitente que começa a procurar Deus. O anjo segura a espada, que representa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus faz-nos lembrar que o salário do pecado é a morte, e que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. A porção do pecador e do descrente será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20, verso 10. Terceiro quadro, o terceiro coraçãozinho que está aqui no livro. Aleluia. Este quadro mostra-nos o estado de alma de um pecador verdadeiramente arrependido. Ele vê agora quão grandes e horríveis são os seus pecados, pelos quais Jesus morreu na cruz. Enquanto olha para a cruz que o anjo segura na mão, cujo anjo representa a palavra de Deus, ele sente-se tocado no seu coração, já contrito e comovido pelo remorso, a tristeza por causa dos seus muitos pecados. O grande amor de Deus manifestado em Cristo comove o seu coração, especialmente quando se recorda que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para receber em si o castigo dos nossos pecados e que ele estava pronto a morrer, ocupando o nosso lugar. O fato de Jesus Cristo ter sido açoitado, coroado de espinhos, pregado pelas mãos e pés, morrendo assim pelos nossos pecados, impressiona bastante o pecador arrependido, que modifica por completo seu coração e vida. Enquanto lê a palavra de Deus, ele vê-se a si próprio como se fosse um espelho e vê quão longe e se afastou de Deus e transgrediu a sua lei. Comovido, sente-se uma tristeza pura e profunda. E contrito, o pecador abre seu coração e Deus em lágrimas, e abre seu coração a Deus, irmãos, em lágrimas e pranto. Jesus está a aproximar-se. O amor e a paz de Deus entram no coração quando começa a saber que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Vamos ler? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glórias a Deus. O sangue do Filho de Jesus, de Cristo, de Deus, nos purifica de todo o pecado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, verso 18. Salmos 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Mais uma vez, a palavra de Deus declara: eis para quem olhareis, para o pobre e fraco de espírito, e quem treme da minha palavra. Isaías 66 e o verso 2, vamos ler. Isaías 66, o verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Glórias a Deus. O Espírito Santo segreda-lhes as palavras de Jesus. Filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Enquanto ainda olha para a cruz, para o sangue de Jesus Cristo, que sobre ela sofre, ela foi derramada, que sobre ela foi derramado, crendo que foi por ele que Cristo morreu, começa a sentir que lhe foi tirado o peso do pecado, pois Jesus, na verdade, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53. Vamos ler. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. A luz do Espírito Santo enche agora o seu coração, dantes escuro e cujo mais agora limpo, tornando alvo como a neve, pelo sangue de Jesus. Isto que é pelo sangue de Jesus. Isaías 1:18. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que foi perdoado e pela graça tornou-se um filho de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10 ao 11. Porque em Jesus temos a redenção pelo sangue e o perdão. Vamos ler vamos ler Isaías 1, verso 18. Está escrito assim, Isaías 1, verso 18. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 1 Coríntios, versículo 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Porque em Jesus temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, verso 7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. As concupiscências pecaminosas já cederam lugar a um desejo profundo de viver para Deus e servir quem primeiramente nos amou, em vez de amar o mundo e as coisas que são do mundo. Agora ama a Deus e as coisas de Deus. Neste quadro, portanto, vemos que os animais que representam o pecado já estão fora do seu coração, bem como Satanás, embora ele vá de má vontade, olhando para trás e pensando na melhor maneira de tornar a entrar novamente. É por esta razão que Jesus nos avisa para vigiar e orar, a fim de resistir ao diabo e ele fugir. Este quadro é o quarto quadro no coração, a quarta figura, o quarto desenho que está aqui simbolizando o coração do homem, ao qual vocês estão vendo. Este quadro mostra um cristão que achou perfeita paz, redenção pelo sacrifício de Cristo e que, portanto, não se vangloria, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6, o verso 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus morreu na cruz, levando ele próprio em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. E levando ele mesmo em si seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Jesus morreu na cruz, levando ele próprio em seu corpo os nossos pecados. Assim, o cristão ficou também crucificado para o mundo. Somos ordenados a andar no Espírito e a não seguir a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16 ao 25. Vamos ler. Gálatas 5, 16 ao 25. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Neste quadro do coração, vê-se representada a coluna a qual nosso Senhor Jesus Cristo foi preso depois dos seus inimigos lhe terem tirado as vestes. São visíveis também os chicotes com os quais o açoitaram cruelmente. Com cruel castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele. Foi ferido pelos nossos pecados. Herodes e o seu povo zombavam dele, e tendo-o açoitado, vestiram-lhe uma túnica de escarlate. Fizeram uma coroa de espinhos em vez de uma coroa de ouro. Colocaram-lhe uma cana na mão em vez de um cetro de rei, e curvaram-se perante ele e em ar de troça, quer dizer, de deboche, dizendo: vive o rei dos judeus. Cuspiram-no, tirando-lhe a cana, irmãos. Deram-lhe com ela na cabeça. Depois de escarnecerem, depois de escarnecerem dele tão vergonhosa e cruelmente, levaram-no para ser crucificado. Há muitos que se dizem cristãos, que oram nas igrejas, que tomam parte da ceia do Senhor, que cantam os hinos de Deus e que, no entanto, pelas suas ações, mas crucificam Jesus constantemente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há muitos que se dizem cristãos, que oram nas igrejas. Estes tais estão caminhando para a própria condenação. Neste quadro encontramos o saco de dinheiro que pertencia a Judas Iscariotes, que traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata, porque o amor do dinheiro prenderá o seu coração e lhe cegará a mente. A lanterna, correntes, etc., foram usados pelos soldados quando lançaram o sorte sobre ele, e as suas vestes cumprindo-se assim a profecia da palavra de Deus. Repartiram entre si minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Isaías 22:18. Tiraram-lhe tudo o que tinha e rejeitaram a sua própria pessoa, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. A humanidade, regra geral, está ansiosa por receber todas as bênçãos de Deus. A chuva, o sol, porém, não quer submeter-se ao governo de Deus. Para muito, Deus serve apenas de refúgio nos tempos de tribulação e desespero. Os soldados com uma lança feriram-lhe o peito e o coração, e logo saiu sangue e água. João 19:33 e 37.
Vamos ler. João 19, do 33 ao 37. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Aleluia, glória a Deus. Antes do galo ter cantado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes perante a criada. Mais tarde arrependeu-se e, chorando lágrimas amargas, estais vós ao lado de Jesus, por palavras e atos, ou estais envergonhado de o confessar perante os homens? Jesus disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Mateus 10, 32 e 33. Jesus também disse: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Benditos são aqueles que se afirmam na rocha, que é Jesus Cristo. Rocha eterna, meu Jesus, que por mim, na amarga cruz, foi ferido em meu lugar, morto para me salvar. Nele quero me esconder, pois me poderá valer. Quinto quadro. Este quadro revela o coração limpo e santificado do pecado, salvo pela abundante graça e misericórdia de Deus. Tornou-se um verdadeiro templo de Deus e a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus Cristo. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Deus agora honra e abençoa e eleva o homem por Jesus Cristo. Lucas 1, 52. Lucas 1, 52. Depois dos tronos, os poderosos, elevou os humildes. O coração está agora transformado num verdadeiro templo de Deus. O pecado foi lançado fora. Em lugar dos vários animais dominados por Satanás, pai da mentira, vemos o Espírito Santo, o Espírito de verdade, habitando no coração. E o que era o assento abominável da carne transformou-se num pomar, ou numa árvore de frutos que produz os frutos do Espírito, os quais são amor, alegria, paz, humildade, tolerância, bondade, fé, mansidão, temperança e outros, os quais são agradáveis a Deus e aos homens. Agora é uma vara que dá fruto e faz parte da videira verdadeira, que é nosso Jesus Cristo. E o segredo de ser assim frutífero é estarmos em Cristo e Cristo em nós, e as suas palavras. João 15, verso 1 ao 10. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpo pelas palavras que vos tenho falado. Está em mim
e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Visto que está cheio do Espírito Santo e batizado por ele, tem poder para vencer a carne e as suas concupiscências, de crucificar o velho homem pelo poder do Espírito Santo, é capacitado para andar no Espírito e não segundo a carne. Já não vive por aquilo que vê e que ouve ou sente, mas pela fé. Porque a fé em Jesus Cristo é a vitória que vence o mundo. Agora, vive na esperança certa e viva na vinda em que na esperança certa e viva da vinda em breve de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta gloriosa esperança tira sua força. Vive pelo amor e no amor de Deus, que habita nele para sempre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. O rei Davi, apesar de todas as suas riquezas e das suas vitórias sobre os seus inimigos, sabia que a maior batalha era a que se travava no seu coração, e reconhecendo a sua grande premente necessidade, fez esta oração: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Não há ninguém que seja capaz de purificar o seu coração, nem de criar em si um coração puro, a não ser que arrependendo-se verdadeiramente, procure Deus, como fez o rei Davi, pedindo-lhe que conceda um novo coração. Deus está ansioso por dar novos rumos à nossa vida, deitar remendos nos farrapos das nossas próprias justiça, por promessas vãs, penhores, nunca poderá transformar os nossos corações numa habitação digna de Deus. Porém, Deus está pronto a ajudar-nos a purificar os nossos corações, pois Ele o prometeu, dizendo: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, verso 25, 27. Vamos ler. Ezequiel 36, verso 25 ao 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos,
e os observeis. É isto o que exterioriza o Novo Testamento, que Deus selou com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Neste quadro, notamos ainda que o anjo aparece de novo. Os anjos são apontados por Deus para ministrarem aquele que hão de herdar a vida eterna. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem. Salmos 34, verso 7. Também Salmo 91, verso 11. Salmos 91 e o verso 11 diz assim: que os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em Daniel 6, verso 22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mateus 2 e o verso 13. Vamos ler. Mateus 2 e o verso 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Depois os irmãos lê Mateus 13, 19, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Depois os irmãos procuram aí Mateus 18, 10, Atos 5, 19, Atos 12, verso 7 ao 10. Aleluia, glórias a Deus. O diabo também é visto junto ao coração, como quem espera uma oportunidade de novamente entrar na sua antiga habitação. Por esta razão, somos avisados a vigiar e orar, porque o nosso adversário, rugindo como um leão, anda em redor buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Por vezes, ele se disfarça em anjo de luz, enganando com as concupiscências os santos descuidados. No entanto, se resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4, verso 5. Sexto quadro. Este é um quadro muito triste, porque representa o crente que deixou a vida cristã. Um olho está para se fechar, mostrando que o fervor do cristão arrefeceu em alguma coisa, enquanto o outro está a fixar descaradamente o mundo. Nele já diminuiu a luz do Evangelho. E diminuirá também o desejo e a prontidão de sofrer por Cristo. Está cercado de tentações, as quais ele vai submetendo ao pouco a pouco. Em lugar de lhes resistir, em vez de escutar a voz de Deus, escuta sugestões sutis e vãs, promessas do tentador. Embora ele ainda vá à igreja, já não é por amor a Deus, mas sim para fingir que ainda é um religioso, escondendo assim que se tornou amigo do mundo. Está duvidoso, hesitando entre dois pensamentos. Começou a namoriscar o mundo, enquanto que, por outro lado, finge amar a Deus. A estrela da consciência quase está apagada. A cruz transformou-se num peso que já não carrega alegremente.
a sua fé começa a falhar e deixa de ler e ter comunhão íntima com Deus. Torna-se indiferente e começa a descuidar a saúde da sua alma. Pouco a pouco, ele vai deixando lugar para o tentador entrar, e o que espera fora já lhe é mais agradável a companhia de alguns mundanos que as dos crentes sinceros. O espírito do pavão, que representa a vaidade, também procura entrar se proporcionar num dia de festas em companhia de alguns amigos. O crente bebe alguns copos de vinho que vai prejudicar sua vida espiritual. Pensamentos carnais e concupiscências acordam de novo. Ele já gosta de ouvir anedotas, piadas imorais, de ver quadros indecorosos, que é pornografia, e de acompanhar com aqueles que frequentam lugares onde se encontram todos os vícios. Satanás diz-lhe que isto não é pecado, que não faz mal, pois todos esses desejos fazem parte da natureza humana. A culpa não é nossa quando os pensamentos maus voam sobre nós, como passarinhos. No entanto, não devemos deixá-los entrar, nem fazer os seus ninhos nos nossos corações. Disso só pode resultar na má conduta se entregarmos o dedo mínimo a Satanás. Dentro breve tomará toda a mão e por fim levará a alma e o espírito ao inferno. Portanto, Deus nos avisa solenemente para fugir das concupiscências da mocidade e não brincarmos com o pecado, seja qual for a forma que se nos apresenta. Foge para perto de Jesus o vencedor. O homem que vemos no quadro esfaqueando o coração representa os escarnecedores, aqueles que se opõem ao cristianismo, com a boca cheia de calúnias e lábios escarnecedores, ferem o coração dos cristãos. O coração que hesita não pode suportar esses ataques e começa a temer os homens mais do que a Deus. Deste modo, torna-se escravo dos homens e vai afastando-se de Deus. No tempo das dificuldades e os maus pensamentos aparecem, a ira e o mau gênio que a força no coração. A serpente má da inveja segue atrás, e o mau gênio enfia-se enquanto os outros estão a entrar. É muito fácil o amor ao dinheiro entrar no coração, se deixamos de prestar atenção ao aviso de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10:12. Temos que revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas
do diabo. O sétimo quadro. Este quadro revela o estado infiel do coração do homem. Mostra igualmente a condição de uma pessoa que nunca se arrependeu, nem se entregou ao Senhor, apesar da verdade, das boas novas ter-lhe sido apresentada e revelada. O homem que endurece o coração, quando Deus intercede junto dele, irá de mal a pior, não obstante os seus esforços para melhorar. Referindo-se a este último estado, Jesus descreveu a sua posição. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, procurando sossego e não achando, diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra-a varrida e adornada. Então vai e congrega outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e habitam ali. O último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, verso 24. Aconteceu-lhe que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2, 22. Estas escrituras explicam claramente o estado do coração infiel, que nunca se arrependeu. O pecado, com toda a sua capacidade de enganar, voltou a governar o coração e nele fixou residência. O Espírito Santo, aquela meiga pomba, vê-se obrigado a deixar o coração por o pecado. O Espírito Santo não pode viver juntos com o pecado. É impossível ao coração servir de templo de Deus e de covil de Satanás ao mesmo tempo. O anjo da palavra de Deus tem de retirar-se com dor, olhando para trás, esperando ainda que a pessoa se arrependa, como o filho pródigo, pois o filho pródigo, quando chegou ao ponto de desejar encher o estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada, tornando a si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, vendo-o penitente, perdoou-lhe e o recebeu. Lucas 15, 18. Mas, neste caso, não se vêem indícios de verdadeiro arrependimento, nem inclinações para Deus, nem busca de perdão aos pés de Jesus. A sua consciência está como se fosse cauterizada. E por um ferro em brasa, e foi já obrigada a calar-se. Tendo ouvidos, deixou de ouvir a voz suplicante de Jesus. Tendo olhos, não vê o abismo do Hades, e com a boca escancarada diante de seus pés, já não se sente envergonhado por persistir no pecado. Satanás já veio reinar no seu coração e se assentou como rei sobre o trono. É possível que ainda se possa gabar-se, ser perceptível e bem educado perante os outros e ter aparência de religioso, mas é como um sepulcro branco por fora, mas que por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, verso 27. O pai da mentira está ocupando o lugar do espírito de verdade. Todo animal, quer dizer, todo o pecado, está acompanhado
por um demônio especial e um espírito imundo ocupa o coração, embora queira ver-se livre destes tormentadores, eles conservam-no preso. Que terrível fim o seu! Pois aquele que desprezou a lei de Moisés foi morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, versos 28 e 29, 2 Pedro 2, 1 ao 4. Queridos leitores, se este quadro corresponde à vossa condição, clamai a Deus, sem demora, do fundo de vossos corações. Ele é capaz de salvar até ao último, capaz de perdoar todos os pecados, e se vierdes num espírito de verdadeiro arrependimento, ele pode prender o diabo e todos os seus exércitos das trevas e lançá-lo fora do coração, se tiverdes prontos a deixá-lo fazer. Vinde como um leproso, que chegando-se a Jesus, disse: se tu queres, bem podes limpar-me. Jesus respondeu-lhe: quero ser limpo. Marcos 1, 40 e 41. Se continuardes a endurecer os vossos corações e a amar as trevas em vez da luz, não haverá esperança nem ajuda, porque estais escolhendo a morte em lugar da vida, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Oitavo quadro. Aqui encontramos o pecador aproximando-se do seu fim, com o corpo cheio de dor e a alma cheia de temor da morte. A morte, o esqueleto, veio numa hora inesperada e pouco agradável. Os prazeres enganadores do pecado fugiram já a ele e tem de encarar a sua realidade, o terrível salário do pecado, as agonias do inferno já se agarraram à sua vítima. Embora ele agora queira orar, encontra dificuldade em ter comunhão com aquele cujo amor desprezou. Os velhos amigos têm medo de permanecer ao seu lado, no seu leito da morte, e as vãs palavras de conforto já não os ajudam. As suas riquezas, provavelmente mal adquiridas, não podem prolongar sua vida, nem salvar a sua alma. É-lhe impossível encontrar os pensamentos em Deus, porque não lhe dá essa oportunidade. De tudo aquilo que ele amava e para o qual vivia, agora fazem troca dele. Troça dele. E nem o seu pastor fiel e provavelmente inconvertido o pode ajudar. O seu pastor infiel, provavelmente inconvertido, pode ajudar. Ele começa a experimentar quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31.
esperava fazer contas com Deus num dia conveniente e no seu leito de morte, mas agora é já demasiadamente tarde. Milhares de pessoas morrem de repente, sem oportunidade de procurarem a Deus. É, portanto, essencial buscar a Deus enquanto se pode achar, em vez de ouvir as palavras salvadoras e confortadoras de Deus. Este pecador moribundo, que rejeitou a graça e o amor de Deus durante a vida, ouve agora a voz do seu juiz dizendo: afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Nono quadro. Este quadro representa um cristão que suporta as tentações e está vencendo no meio de grandes tribulações. Ele fica firme, mesmo quando tentado de todos os lados, e resiste até o fim, sendo mais que vencedor por Jesus Cristo. Não somente tem começado a carreira cristã, como tem preservado, correndo com paciência, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas antes para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 1 e 2. Satanás, com todos os seus exércitos, acerca o coração crente, tentando em vão desviar o Filho de Deus. O orgulho, o amor ao dinheiro, o demônio, a imoralidade e muitos outros pecados estão representados no lugar da onça. Vemos o burro, porque muitas vezes o pecado aproxima-se de uma forma e esconde-se sob uma outra farda ou sob outro nome, mas o cristão alerto reconhece o pecado sob qualquer disfarce, ainda mesmo como um anjo de luz, pois a palavra de Deus e o Espírito de verdade conduzem-no em toda a verdade. Além dos animais, vê-se um homem a dançar com um copo na mão, tentando assim o cristão com os prazeres do mundo. E o segundo homem está esfaqueando o cristão, quando uma pessoa que se diz crente ou mesmo um inimigo do evangelho fala mal dos outros, é infiel, escarnece ou ameaça outros. Tudo isso é como se fosse uma faca no coração do cristão sincero. No entanto, ele não liga aquilo que dizem, mas antes aquilo que Deus diz. Bem-aventurados sois vós, contra vós toda a espécie de mal. Bem-aventurados sois vós, contra vós toda a espécie de mal. Por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mateus 5, verso 11 ao 10. O pecado, a nossa carne, e o diabo também constantemente separa o cristão do amor de Deus. Mas com grande alegria podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a dificuldade, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8,35. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. O cristão, revestido de toda a armadura de Deus, é capaz de fazer frente às tentações por Jesus Cristo, o qual venceu todas as provas
e tentações, a fim de que nós pudéssemos vencer e receber uma coroa de glória. A estrela da sua consciência está limpa e brilhante. Seu coração está cheio de fé e do Espírito Santo. O anjo de Deus, a palavra de Deus que está sobre ele, faz-lhe lembrar as preciosas promessas dadas àquele que vence e resiste até o fim. Aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aos que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome escrito. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 11, verso 17, 26, do 17 ao 26. Apocalipse 3,15, Apocalipse 12, 24. O saquinho aberto do dinheiro mostra que não somente o seu coração, mas também o seu dinheiro está consagrado a Deus. Em vez de gastar à toa o seu dinheiro, gasta em esmolas aos pobres e dá o dízimo e ofertas para a obra de Deus. A quem dê tudo o que possui para a glória de Deus. O pãozinho e o peixe significam que vive em uma vida pura e santa. Não se contamina com bebidas fortes, não gasta seu dinheiro nem contamina o seu corpo, que é o templo de Deus. A mascar tabaco, nem fumar, também não faz uso de narcóticos, que é a droga. Alimenta-se, sim, com a comidas boas e nutritivas. O seu corpo tornou-se uma casa de oração e assiste aos cultos com regularidade e reverência em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele gosta muito de orar, quer na igreja ou em particular, porque sabe que um cristão não pode viver sem orar. O livro aberto significa a Bíblia, é um livro aberto para ele, que a lê e estuda diariamente, encontrando assim a palavra de Deus, força, vida, luz, riquezas sem conto. Tornou-se uma lâmpada para seus pés e também uma espada com a qual vence o inimigo. É ela o pão espiritual de todos os dias para a sua alma e água para matar sua sede, e ao mesmo tempo é a pia onde lava a alma e o espelho onde se contempla e vê como realmente é. O cristão gosta de levar a cruz, porque sabe que sem ela
não pode haver coroa, como ele sabe que ressurgiu juntamente com Cristo para a nova vida. Então procura as coisas que são de cima e eternas, que não são visíveis, e está preparado para encontrar-se com Deus, e é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, ou com um ramo de videira verdadeira, que dá muito fruto, e desconhece o medo da morte, visto que pela plenitude do Espírito Santo, o perfeito amor de Deus enche e domina o seu coração. 14. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 25, 26. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. O cristão já não receia a morte, nem está o atormenta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 57. Uma pessoa que viveu e andou com Deus não tem medo da morte. Quando chegar a sua hora de partir deste mundo, ela vai de boa vontade, como diz o apóstolo Paulo. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Filipenses 1:23. Um cristão verdadeiro sente-se ansioso por encontrar-se face a face com Jesus, que por ele morreu e o redimiu na cruz. O Espírito Santo traz-lhe as lembranças, as palavras de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 1 ao 4. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Não há linguagem humana que possa descrever ou explicar a glória dos lugares no céu, glória preparada para nós, os que andam nas pisadas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Em lugar do horroroso esqueleto, a morte, vê-se o anjo e o mensageiro de Deus neste último quadro. Ele está à espera de poder levar o espírito justo para junto de Deus, e a alma e o espírito são soltos do corpo mortal que os prendera e voam para o seio daquele que servia e amaram na terra. As boas-vindas esperam-no a presença de Deus, onde as palavras de louvor do seu Senhor e Mestre os cumprimentam. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Satanás jamais terá domínio sobre ele, porque os olhos do Senhor é preciosa, que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Eu ouvi uma voz dos céus que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreu no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras o sigam. Apocalipse 14,
verso 13. Caros leitores deste espelho do coração, que Deus vos ajude a entregar-vos vossos corações àquele que vos ama e vos roga, dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, 26. Entrega a Jesus os vossos corações, cansados, desapontados, cheios de aflições, e Ele vos dará um novo coração, um novo espírito. Não vos deixei iludir por vossos corações enganadores, prontos a seguir os vossos desejos, porque quem confia no seu coração insensato, Provérbios 28, 26, abandonai os vossos pecados, segui a justiça, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Visto que já entregastes a vossa vida a Deus, segui a forma de palavras sãs na fé e caridade que há em Cristo Jesus. Pela mesma razão, porque fez Paulo, 2 Timóteo 1, verso 12. Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20, 21. Guardai-vos no amor de Deus, vendo em Jesus o caminho a verdade e a vida, e que em breve voltará para buscar os seus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Judas 24, 25. Sabemos que Judas só tem um capítulo. Amém? E este foi o livrinho do coração, né? Que eu gostaria muito bem que você adquirisse um. Tem no Mercado Livre. Antigamente vendia muito na Deus é Amor, onde eu congrego. Esse que eu tenho foi uma oferta, né? Na época, os irmãos faziam uma oferta. Quem ofertasse com R$1 levava um livrinho desse, né? E eu ganhei esse livrinho. Ele já é bem velhinho e é um espelho para o coração, né? Deus, como Ele vê o nosso coração. Será que nós temos o pavão dentro do coração? Será que nós temos o espírito do porco, da tartaruga, né? Aleluia, é tempo de refletir, é tempo de analisar. E se chegar a Deus, que Ele chegará a vós. Aleluia, me desculpe alguns erros no meu português, né, na leitura, mas muitos lugares estão apagados e a minha vista também está uma benção. Eu peço que os irmãos reflitam. Amém? Que Deus abençoe, Deus proteja. Que o Espírito Santo do Senhor ele venha falar mais no teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Faz a oração para poder terminar em nome de Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso eterno Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, no qual, Senhor da glória, ó meu Deus glorioso, separamos para Ti, ó Pai, esses minutinhos, meu Deus querido, para estar, meu Deus, lendo este livro. Ó Deus glorioso, nós possamos analisar o nosso coração, ó Deus. Jesus, se há alguém, meu Pai, reconciliando contigo, recebe esta pessoa, meu Deus querido, Deus poderoso, nos Teus braços de amor. Escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus. Assina, meu Pai querido, aleluia, Deus poderoso.
Aleluia, Espírito Santo, e sela com o teu sangue, Pai. Abençoa, livra, prepara esta pessoa para o grande dia da vida, Pai. Da vida eterna, meu Deus querido. Do arrebatamento, meu Senhor, que está muito próximo. Abençoa, Espírito Santo de Deus, as nossas vidas. Confirma, Deus, a grande bênção e a grande vitória. Nos livra, meu Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é sua irmã Cícera do canal Buscai o Senhor e PDA. Fiquem todos com Deus.